Olá, boa noite. Boa noite. Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, é preso em mais uma fase da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de receber 3 milhões de reais em suborno da Odebrecht. Ministro da Justiça, Torquato Jardim, admite que vai faltar dinheiro para as operações da Polícia Federal contra a corrupção, mas negou que isso signifique o enfraquecimento da Lava Jato. Pesquisa Ibope aponta que a avaliação do presidente Temer é a pior da história. Apenas 5% aprovam o governo e 87% não confiam no presidente. Aumenta muito o número de roubos a cargas em São Paulo. Ataques acontecem na cidade durante a entrega da mercadoria. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O roubo de cargas está entre os crimes que mais crescem em São Paulo. E a preocupação dos motoristas vai além das estradas. Os pequenos caminhões que podem rodar dentro da cidade também entraram na mira dos bandidos. Marcelo seguia pela Marginal Pinheiros quando foi rendido com o caminhão ainda em movimento e virou refém dos assaltantes. Eu fiquei uns 40 minutos em poder deles. A gente fica com medo de perder a vida, né? Porque a gente começa a pensar na família, né? Nas pessoas que estão à nossa volta. No estado de São Paulo, só nos primeiros 6 meses deste ano, foram mais de 5.400 casos de roubo de cargas. 1.000 a mais que no mesmo período do ano passado. Um tipo de crime que só aumenta há 13 meses seguidos. Todo dia a gente ouve falar de um colega que foi assaltado, um colega que roubaram o caminhão, que roubaram a carga. Ontem, depois de roubar uma carga de cigarros, bandidos capotaram o carro na fuga, perto do aeroporto de Congonhas. Durante a perseguição da polícia, um suspeito foi baleado. 3 homens foram presos e armas apreendidas. Mais do que os grandes assaltos, o que vem crescendo são os roubos de pequenas cargas, que já correspondem a 80% do total. São ataques que ocorrem na área urbana, geralmente em ruas de comércio durante a entrega da mercadoria. E mais visadas do que os eletrônicos são as cargas de alimentos. Qualquer pequeno comerciante, qualquer lugar de bairro absorve isso aí, isso é vendido. Então esse produto é facilmente colocado. O sindicato, que representa as transportadoras, diz que a atuação da polícia não tem acompanhado o crescimento desse tipo de crime e que os ladrões que são presos recebem penas muito brandas e voltam a assaltar. No ano passado, o setor perdeu cerca de 650 milhões de reais em cargas roubadas em São Paulo. Prejuízo que é repassado para os preços. Ao ele colocar esse produto no ponto de venda, além do custo que ele tem de fabricação, agregado aqui ele tem um custo da segurança para levar o produto até aquele ponto. Portanto, o produto final que nós consumimos, ele tem um agregado a mais de segurança e quem paga a conta é a sociedade. O número de pessoas mortas pela Polícia de São Paulo neste semestre é o maior em 14 anos. Os dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública mostram que policiais militares e civis mataram 459 pessoas nos primeiros 6 meses do ano, número inferior apenas ao do ano de 2003, quando 487 pessoas foram assassinadas. Essas mortes são consideradas como reações ou oposições à intervenção policial e não entram na estatística de homicídio. De janeiro a junho, 30 policiais civis e militares foram mortos em serviço e de folga no estado. Ou seja, para cada policial que morreu em serviço nesse primeiro semestre, a polícia matou 36 pessoas, a maior taxa de toda a série histórica desde 2001. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve o gabinete dele em pleno funcionamento durante o recesso judiciário em Brasília. A intenção é acelerar os processos de políticos com foro privilegiado já envolvidos na Lava Jato. O ministro quer votar ainda em 2017 alguns desses processos na Suprema Corte. Passados mais de 3 anos de investigações da Lava Jato, nenhum político com foro privilegiado citado nas delações homologadas pelo Supremo Tribunal Federal foi sentenciado.
Por isso, durante o mês de julho, 3 juízes auxiliares do ministro Edson Fachin se revezaram para tomar depoimentos de testemunhas nos inquéritos da Lava Jato na Suprema Corte. Fachin é relator da maioria dos processos contra parlamentares no STF e quer concluir as audiências até o fim de agosto. O objetivo é passar ainda este ano a fase dos interrogatórios dos réus com foro privilegiado. Os processos em fase mais avançada são os que envolvem a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e acusada de receber R$1 milhão de Caixa 2 de campanha por meio de um empresário amigo dela e do marido, o ex-ministro das Comunicações Paulo Bernardo. O petista também é réu na mesma ação. Além dos processos contra os deputados federais Nelson Meurer, do PP do Paraná, e Aníbal Gomes, do PMDB cearense, também adiantados no Supremo. A intenção do ministro Edson Fachin é que pelo menos esses 3 casos sejam julgados pela Corte em 2017, na tentativa de dar respostas à sociedade sobre as investigações do Ministério Público Federal. Ministério Público do Rio de Janeiro entra com ação contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha, o doleiro Lúcio Funaro e mais 10 pessoas por fraudes em fundo de previdência. Na ação, o MP pede o ressarcimento de danos financeiros causados à Prece, Previdência Complementar dos funcionários da SEDAI, por operações irregulares na Bolsa de Valores. Os 12 acusados vão responder por improbidade administrativa. De acordo com a promotoria, o esquema gerou perdas de R$41 milhões aos fundos exclusivos da Previdência dos funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio. A defesa de Funaro afirmou que ele não foi citado e desconhece os fundamentos jurídicos da ação. O advogado Délio Lins, que defende Eduardo Cunha, informou que ainda não teve acesso à ação e que por isso não poderia se pronunciar. INSS faz pente fino em mais de 200 mil auxílios doença em todo o país e cancela 180 mil benefícios. Com isso, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, será possível economizar R$2 bilhões e 600 milhões por ano. O levantamento do MDS abrange perícias que foram revisadas até 14 de julho. O pente fino focou os beneficiários que há mais de 2 anos não passavam por revisão no INSS, o que é obrigatório. Ao todo, 530 mil benefícios de auxílio-doença serão revisados. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, foi preso em nova fase da Operação Lava Jato. A ação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e no Distrito Federal. Suspeito de receber R$3 milhões em propinas da empreiteira Odebrecht, Bendini foi preso preventivamente na casa da filha dele em Sorocaba, no interior de São Paulo. Hoje, também o juiz Sérgio Moro decretou o bloqueio de R$3 milhões de Aldemir Bendini e seus supostos operadores de propina. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras é suspeito de receber R$3 milhões em propina da Odebrecht, com o objetivo de proteger a empreiteira em contratos com a estatal do petróleo. Segundo os delatores Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, ex-executivos da empresa, os pagamentos foram feitos em 3 parcelas em espécie, de R$1 milhão em junho e julho de 2015, em São Paulo. 2 deles realizados depois da prisão de Marcelo. Segundo o Ministério Público Federal, também há evidências indicando que, numa primeira oportunidade, um pedido de propina, no valor de R$17 milhões, foi realizado por Aldemir Bendini, na época que ele foi presidente do Banco do Brasil, para viabilizar a rolagem de dívidas de um financiamento da Odebrecht Agroindustrial. No entanto, Marcelo e Fernando teriam negado o pagamento, porque entenderam que Bendini não tinha capacidade de influenciar no contrato de financiamento do banco. Bendini foi preso num condomínio de alto padrão em Sorocaba, no interior de São Paulo, e levado para a Polícia Federal em Curitiba. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras estava com uma passagem só de ida para Portugal, com viagem marcada para amanhã. E essa seria uma das razões que justificaram a prisão. Bendini também tem cidadania italiana, o que aumentaria a possibilidade de fuga. Aldemir Bendini era o nome de confiança do ex-presidente Lula e foi indicado ao cargo de presidente da Petrobras em fevereiro de 2015, pela então presidente Dilma Rousseff. Durante sua gestão à frente da estatal,
a Petrobras contabilizou um prejuízo recorde de mais de 6 bilhões de reais por conta de baixas contábeis relacionadas à corrupção. Bendini deixou o cargo em maio de 2016, assim que Dilma foi afastada da presidência da República para responder ao processo de impeachment. Antes, em 2009, Bendini se tornou presidente do Banco do Brasil e, a pedido de Lula, conduziu um processo de redução dos juros e a ampliação da oferta de crédito para estimular a economia. Bendini era funcionário de carreira no banco, onde começou como office boy aos 14 anos. Ele é formado em administração de empresas. Nesta fase da Operação Lava Jato, foram cumpridos mais 2 pedidos de prisão temporária. Os irmãos Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior e André Gustavo Vieira da Silva foram presos no Recife, em Pernambuco. Eles seriam os operadores dos pagamentos a Bendini. A Polícia Federal também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o advogado de defesa de Bendini, Pierpaolo Bottini, desde o início das investigações, o ex-presidente da Petrobras se colocou à disposição para esclarecer os fatos e juntou dados fiscais e bancários ao inquérito, demonstrando a regularidade nas atividades. Para o advogado, a prisão cautelar de Aldemir Bendini é desnecessária. Bottini contestou ainda a informação do Ministério Público Federal de que Aldemir Bendini tinha apenas passagem de ida. Ele divulgou hoje imagens do ticket de compra da passagem de volta de Lisboa para o dia 19 de agosto. O ministro da Justiça admitiu hoje que vai faltar dinheiro para as operações da Polícia Federal contra a corrupção até o fim do ano. Torquato Jardim negou, entretanto, que o contingenciamento de recursos na Polícia Federal caracterize enfraquecimento da Lava Jato. A declaração do ministro Torquato Jardim aconteceu numa coletiva hoje em Brasília, na qual o ministro da Justiça tentava rebater críticas dos procuradores da Lava Jato de que o governo federal manipulava o orçamento da Polícia Federal com o intuito de enfraquecer a força-tarefa. Tem que ser honesto, sincero e transparente. Afinal de contas, eu vim da transparência, poderá implicar em um processo seletivo de ações, não realizar todas as operações necessárias e algumas, ou não realizar todas as necessárias na extensão total, extensão parcial. É uma redistribuição de mão de obra, uma redistribuição de meios operacionais que não significa, em hipótese alguma, diminuição de capacidade investigativa. Mais cedo, o procurador Ataíde Ribeiro Costa declarou que as mudanças promovidas pela Polícia Federal na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba davam sinais de má vontade do ministro e do governo Michel Temer em relação às ações de corrupção da Força-Tarefa. O anterior ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, quando no cargo, visitou a Força-Tarefa em Curitiba e se comprometeu a fortalecer a Lava Jato. O atual ministro não fez um movimento no mesmo sentido, sequer consultou a Força-Tarefa sobre o quanto de investigação tinha e o quanto de necessidade de efetivo havia. É uma responsabilidade dele essa diminuição e temos que fortalecer a Polícia Federal. A Lava Jato está no auge da sua maturidade. No Ministério Público Federal está claro que ela é prioridade. O ministro Torquato Jardim rebateu o procurador e disse que ele não tem obrigação de ofício de se encontrar com procuradores da Força-Tarefa. Eu vejo a crítica como infundada. Basta olhar o meu passado profissional, antes de chegar aos 2 ministérios e agora nos 2 ministérios, você não encontrará nenhum gesto de crítica ou desapreço a Lava Jato. Quanto a não ter feito visita social, não me constava do protocolo do Ministério que eu devesse fazer visita oficial à Lava Jato. Se ele acha isso necessário, vamos combinar o café. Nenhum problema. O governo Michel Temer é reprovado por 70% dos brasileiros, de acordo com pesquisa Ibope. Durante a agenda em Brasília, Temer ignorou o levantamento e voltou a dizer que seguirá até o final do mandato. Michel Temer disse que o Brasil está virando a página da crise e fazendo a lição de casa atrasada há muito tempo. A declaração sobre os dados positivos na economia, apesar da crise política, foi durante uma cerimônia em Brasília de assinatura de contratos de concessão de 3 aeroportos, que foram leiloados em março. Os resultados estão aparecendo. Vou ser repetitivo, mas não preciso anunciar algo que todos os senhores e senhoras sabem sobre a inflação, que é a mais baixa
dos últimos tempos. Os juros, ainda ontem, caíram para 1 dígito. O presidente afirmou que não se trata de mágica, e sim de coragem e ousadia. E que se conseguir aprovar as reformas trabalhista, previdenciária e tributária, a gestão dele não passará em branco. Durante a solenidade, o presidente reclamou da falta de aplausos da plateia e disse que na próxima cerimônia vai chamar um puxador de palmas. Aliás, estavam faltando palmas, viu? Eu disse aqui ao Moreira e ao Padilha que na próxima vez, viu, governador, nós vamos trazer um puxador de palmas. Se alguém bate palma, os outros batem. Ao longo do discurso, o presidente não mencionou a crise política, nem a votação da denúncia de corrupção passiva contra ele na Câmara na semana que vem. Ele também ignorou a pesquisa Ibope, divulgada hoje e que demonstrou a pior avaliação de um presidente em 30 anos. De acordo com o levantamento, Michel Temer é aprovado só por 5% da população, ou seja, é o mais impopular da série histórica feita pelo Instituto desde 1986. O desempenho é pior que do então presidente José Sarney, que teve à época 7% de aprovação. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. O último levantamento do Ibope, pedido pela CNI, feito em março, apontou que 55% dos entrevistados avaliavam o governo Temer como ruim ou péssimo. Agora, depois da delação da JBS, divulgada em maio, a reprovação subiu para 70%. 31% achavam a gestão dele irregular. Dessa vez, o índice foi para 21%. Já a aprovação do PMDBista caiu pela metade. As avaliações de bom ou ótimo passaram de 10% para 5%. A porcentagem dos que não sabem ou não responderam foi de 4% para 3%. Dentre outros pontos, os 2.000 entrevistados agora em julho, de 125 cidades brasileiras, também foram questionados sobre a confiança no presidente da República. 10% responderam que confiam em Temer. 87% disseram que não confiam e 3% falaram que não sabem ou não responderam. O Ibope também comparou a gestão de Temer com a da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. 11% dos entrevistados acham o governo dele melhor, 35% acham igual e 52% acham pior que o da petista. 2% disseram que não sabem ou não responderam. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. No mesmo dia em que o Ibope divulgou uma pesquisa que dá a Temer o pior índice de popularidade da história daquele instituto de pesquisa, que é muito conhecido e muito prestigiado, 5%, 5%, o presidente Temer fez uma gracinha, né? Discussando lá no Palácio, reclamou, pediu palmas e disse que no próximo encontro vai levar para lá um puxador de palmas. Olha, é difícil encontrar um puxador de palmas que não seja muito bem pago por isso. O presidente contou um monte de história lá. A inflação está menor, está realmente menor, porque estamos numa situação de crise econômica terrível, com 14 milhões de desempregados. E esse número de desempregados, de certa forma, retira a importância da inflação. Quem não tem salário não paga menos as contas, não é verdade? Pois é, a economia não é esse paraíso que o Temer fala, e também o fato dele chegar a recusar, né, na Câmara a ação de acusação do Janot contra ele por crime de corrupção passiva e organização criminosa e lavagem de dinheiro, não significa muito para o depois. Como é que ele vai conseguir governar com 1/3 dos deputados, que é o número de que ele precisa, que tudo indica que vai conseguir nessa votação da acusação do Janot? Vamos esperar para ver. Eu volto terça-feira que vem. Até! No Rio de Janeiro, o dia foi marcado por confrontos entre a polícia e taxistas que protestavam contra a liberação dos aplicativos para o transporte de passageiros. Os manifestantes se reuniram em diversos pontos da cidade, causando grande transtorno no trânsito para protestar contra a falta de regulamentação dos aplicativos como Uber, Cabify e 99. Durante a manhã, os taxistas tentaram fechar uma das principais vias da capital fluminense e foram impedidos por policiais que reagiram com spray de pimenta.
Um motorista acabou detido e depois foi liberado. Um grupo ateou fogo em uma barricada montada nas proximidades do aeroporto Santos Dumont. Mais tarde, em frente à sede da prefeitura, houve um momento de maior tensão quando o batalhão de choque usou também bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Além dessas ocorrências, alguns taxistas tentaram obrigar outros motoristas da categoria a aderirem ao ato. Segundo a Polícia Militar, a situação foi controlada e não há feridos nem detidos. Apesar de protestos de judeus, cristãos e sunitas, o Centro Islâmico no Brasil confirma a palestra de Ayatollah xiita que prega ódio contra Israel e os Estados Unidos. A palestra do Ayatollah Mohsen Araki, clérigo xiita, membro da Assembleia de Especialistas do Irã, está marcada para sábado. Araki falaria sobre o enfrentamento ao terrorismo e radicalismo em evento no novo Hotel Center Norte. Porém, o hotel cancelou o evento, mas não informou os motivos. O novo local ainda não foi divulgado. Para impedir protestos, os anfitriões de Araki no Brasil estão escondendo o iraniano e chegaram a informar que ele não viria mais e que não participaria do evento. Na semana passada, a Federação Israelita de São Paulo divulgou nota repudiando a visita. A entidade atribuiu a Araki declarações exaltando a destruição do Estado de Israel, algo que o Centro Islâmico no Brasil nega. Na quarta-feira, líderes religiosos brasileiros publicaram uma carta condenando qualquer discurso destinado a propagar o ódio entre nossas comunidades. O texto é assinado pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, pelo presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, Dom Flávio Irala, pelo rabino Michel Schlesinger, da Confederação Israelita do Brasil, e pelo sheik sunita Hossam Ahmad El-Bustami, do Instituto Futuro da Comunidade Muçulmana. A Polícia Federal monitora os passos do Ayatollah Araki, acusado por representantes da comunidade judaica de ter ligações com o grupo terrorista Hezbollah. Pelo menos 100 palestinos ficaram feridos em confronto com a polícia israelense em Jerusalém. Pelo menos 15 pessoas foram hospitalizadas. Os enfrentamentos aconteceram no dia em que milhares de muçulmanos voltaram à esplanada das mesquitas depois de quase 2 semanas de proibição imposta por Israel. A instalação de detectores de metal e restrição de acesso de homens com menos de 50 anos à região considerada sagrada foram decididas depois do atentado da semana passada, que matou 2 policiais e 3 palestinos. O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 0,4 ponto percentual de maio para junho. Segundo o levantamento do Banco Central, a taxa passou para 378,3% ao ano. O avanço da taxa do rotativo ocorreu mesmo após as novas regras de migração da modalidade começarem a valer em abril. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O crédito, no geral, apesar da queda dos últimos meses, continua caro e restritivo e ainda se vê até ajustes para cima, como aconteceu com o rotativo do cartão. E olha que as regras do cartão foram alteradas justamente para provocar uma queda mais acentuada das taxas. O consumidor agora só pode usar o rotativo por um mês, depois ou quita ou entra no parcelamento, com a taxa média de 157,8% ao ano. Ainda prevalece a velha desculpa do risco de inadimplência. Claro que o risco existe. O desemprego elevado e a fraqueza da economia podem dificultar o pagamento de dívidas, mas não há uma situação alarmante. De qualquer modo, ainda que lentamente, a tendência é de as taxas continuarem caindo, até porque o Banco Central sinalizou a intenção de manter o mesmo ritmo de corte dos juros básicos. Na próxima reunião, a Selic já poderá cair para 8,25% ao ano. Essa foi uma boa surpresa do comunicado que veio junto com o anúncio da nova taxa. Se cogitava uma cautela maior do BC, não só pelas incertezas políticas, que agora parecem não amedrontar mais, como pelas incertezas em relação ao quadro fiscal. O desequilíbrio das contas públicas acendeu a luz amarela. Mesmo com a tributação maior sobre os combustíveis, o governo pode não atingir a meta deste ano, que é de um déficit de 139 bilhões de reais. Ainda há risco
de mais aumento de imposto ou até de uma mudança para pior desta meta. E o desequilíbrio das contas é um fator que pode afetar a inflação, fora outros efeitos negativos para a economia. Mas com a desinflação garantida pela fraqueza da atividade, o Banco Central pode aproveitar para derrubar mais os juros e tentar dar um gás no processo de retomada. Retomada que até ajudaria nas contas, na medida em que pode assegurar uma maior geração de impostos. Eu volto na segunda. Até lá. O governo federal anunciou hoje um bloqueio de quase 7,5 bilhões de reais do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento será a principal vítima do bloqueio adicional de recursos no orçamento anunciado na semana passada. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Planejamento mostram que o valor que o PAC irá perder corresponde a 27% do previsto. A Polícia Federal de São Paulo retomou a entrega de passaportes. O primeiro lote do documento já está disponível nos postos da capital paulista desde ontem. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, o processo foi antecipado em razão da mega operação da Casa da Moeda, que acelerou a confecção do documento para zerar uma fila de 175 mil passaportes. O serviço foi paralisado há quase um mês em todo o país após a Polícia Federal afirmar que não havia orçamento para continuar o trabalho. Na tarde da última sexta-feira, o órgão recebeu do Ministério da Justiça verba extra de cerca de 102 milhões de reais para regularizar a emissão. Hoje foi mais um dia ensolarado em todo o estado de São Paulo. E com esse ar seco, a umidade relativa não para de cair. E de acordo com a meteorologia, não há previsão de chuva tão cedo aqui em São Paulo. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Sem novidades, a massa de ar seco continua mantendo o tempo firme em quase todo o país. Aqui na capital ainda faz friozinho à noite, mas fica agradável ao longo da tarde. Nessa madrugada, teremos mínima de 12 graus e a máxima amanhã durante a tarde vai aos 23. Aí no final de semana o tempo continua seco e ensolarado. A máxima prevista é de 24 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Ponce no Todo Seu. Aproveite o fim de semana de forma econômica. Confira as dicas do roteiro cultural no Revista da Cidade desta sexta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.